o carro importado para nós, depois essa tecnologia. E foi um sucesso, as empresas começaram a fazer rastreamento. Naquela época ninguém pensava nem em celular, né? Era um sistema, quem pensava em celular sem chip, né? Naquela época ninguém imaginava que ia ter 237 milhões de celular num país que tem 150 milhões de habitantes, contando as crianças. Então, hoje, quantos celulares vocês têm? 2 ou 3 cada um? Teria com 4 chips. Né? Então, e não foi diferente em toda a tecnologia que o mundo disponibilizou para os seres mortais, para nós, né, para os seres humanos aí. E o rastreador começou a ficar menor, uma tecnologia mais avançada, começou a embarcar inteligência dentro dos rastreadores, onde o rastreador começou a fazer tudo o que você imagina. Um rastreador não serve só para veículo. Hoje a necessidade no Brasil é em torno de 67 milhões, 70 milhões de equipamento só para veículos. Eu fiquei impressionado, o cara falou que até para bueiro os caras estão usando o rastreador. Hoje eles usam um rastreador para medição, para tudo que vocês quiserem, para controlar a hora, retroescavadeira, tratores, linha amarela, todas. Bens materiais também, né? Bens materiais. Tudo que você usa um pouco de energia, você coloca um rastreador. E quando você não tem energia, você tem uns rastreadores que tem uma bateria com capacidade para 21 dias, para 60 dias até. E cada dia mais aparece uma tecnologia diferente e melhor. Tá? Então o rastreador, nós desenvolvemos um projeto para um monte de coisa, até rastreador por energia solar. Tá? Então hoje você consegue evitar catástrofe com rastreadores. Por quê? Não que ele é o equipamento principal, mas ele é o equipamento que consegue transmitir uma informação para o equipamento. Tá? Hoje a White Martins, por exemplo, que é uma das empresas que coloca oxigênio para os hospitais utilizar, ela controla o nível dos tanques por um rastreador. Porque transmite, quando baixa, quando sobe, transmite tudo. Então o rastreador serve para tudo. Tá? Não bastasse os veículos, começaram as pessoas a colocar em guindaste, em aeronaves, em bicicletas. Não tem energia, mas você consegue colocar um dímon ali e carrega ele. Começou a ser usado para investigação, pela polícia civil, pela polícia militar, pela polícia militar, federal. não é polícia federal. Ela pega um rastreador, cola debaixo do carro e começa a seguir para carga. Então hoje, gerenciar risco, as seguradoras não dão carga para nenhuma empresa, tá? Se essa empresa não tiver um rastreador homologado. As seguradoras hoje dão um rastreador para vocês. Quando você faz um seguro, a seguradora dá. Só que é um localizador para ela, para atender a ela, não para atender vocês. Eu brinco muito, eu tenho amigos que têm seguradoras, donos de seguradoras, que eles falam, não põe rastreador, não faça um seguro, mas o seguro protege o bem material e a família. Com certeza. A família é o rastreador. Por isso que hoje em dia a pessoa que é muito rico, né, eles estão usando um rastreador também. Rastreador em relógio, Chique, rastreador implantado, pessoas com Alzheimer, inclusive. Que não se perde, né? Não se perde. Então, o que você cria? O rastreador é um equipamento que possibilita você criar uma cerca virtual. Tanto para um caminhão, ele só pode seguir essa rota, não pode parar, só pode parar nesse posto, não pode mudar de forma alguma. Se ele, por um acaso, mudar essa rota, a gerenciadora de risco recebe a informação imediatamente. Então, hoje, o rastreador, ele é necessário. Ele se tornou um equipamento em franco desenvolvimento e a cada dia nasce uma empresa nova que tenta se especializar na área de rastreamento. E em 2014 vai ser uma lei, né? Tem uma lei já existe uma 2014, legislação, né? uma legislação desde 2009, a resolução 245, que obriga todos os veículos automotores a utilizar o rastreador. A partir de quando? Já era para ser 2009. Mas o Ministério Público, como sempre, né, entrou com um processo dizendo que não, que estava tirando o direito de ir e vir das pessoas. Os pedágios não. É verdade, né? Inclusive eles colocam até um chip agora para você pagar por quilômetro rodado. É quase que a gente passou sem querer. Era tão absurda a cobrança que eles viram que as pessoas não estavam se revoltando e colocaram esse chip aí.
Da cidade que eu moro, que é Indaiatuba para São Paulo, normalmente eu já pagava 40 e poucos reais para ir voltar. São dois cidades. Dois, três. Né? Hoje você paga 6 ou 7 reais para ir voltar. O pior é o seguinte, agora eu voltei de Cancún e agora eu passei antes na Disney, né? Até comprar umas muamba. De Orlando, aeroporto de Orlando até o Sheraton que eu fiquei, tinha 3 pedágios. E com pista de 8. É uma loucura. Em Indaiatuba, pra você ter uma ideia, se você tem um hotel Ibis antes de Indaiatuba, ele é antes do pedágio. Então isso é estratégia errada. Porque quem estiver no Ibis, para ir para Indaiatuba para trabalhar, se ele ficou no Ibis para trabalhar, ele tem que pagar 10,20, 10,40 para ir voltar. 20,40 para ir voltar, porque é 10,20 para ir, 10,20 para voltar. Falta de respeito com as pessoas, né? É verdade. Eles já estavam falando em pedágio urbano também. E o Ministério Público nunca fez. O Ministério Público nunca falou assim, está tudo errado. Em alguns lugares, inclusive no Sul, existem liminares. Paraná, Rio Grande do Sul deve acontecer isso também. Não, que o cara que mora, por exemplo, em Viamão, ele não paga. Ele passa pelo lugar sem pagar porque ele prova que mora. Exatamente. Mas ainda a Indaiatuba, por exemplo, que são poucas as cidades que a gente conhece isso, no pedágio lá, você tem um pedágio só, mas só que você tem que passar por meio de um monte de lugar. Você triplica o teu caminho, porque a principal, que é da rodovia, que é onde chega em todos os bairros, não pode. Mas lá no bairro, que é uma entradinha, uma vicinal, você pode. Só que ali você passa num monte de lugar ali, complicadíssimo. Bom, mas voltando ao rastreador. Com essa resolução 245, o Denatran obrigou que fosse utilizado rastreadores em todos os veículos automotores. Todos. Incluindo motos? Principalmente motos. Né? Para segurança, para tudo. Só que o que o Denatran fez? Para atender o Ministério Público. Olha, não pode ser um protocolo fechado, tem que ser um protocolo público. O protocolo público faz com que você tenha um rastreador que vai sair de fábrica. Tá? Só que ele vem com um protocolo público, ou seja, para atender qualquer operadora. Com isso, quando ele é público, você coloca um chip, você pode colocar um pré-pago, né, falar que é monitorado. Né? Só que quando você coloca esse chip, você não vai gastar 80, 90, 100 reais por mês, você vai gastar 150, 200 reais por semana, porque o sinal ele é intermitente, ele vai e volta. Sim. O rastreador manuseado por empresas como a nossa, ele trabalha com modo sleep, ou seja, o carro parou, daí a pouquinho ele desliga, ele não manda mais mensagem. Se houve uma mudança de status do carro, uma partida ou alguém mexeu, ele vai acionar sozinho. Ele hiberna, na verdade, igual o iPad. Isso. Então, ele é um equipamento com inteligência embarcada. Ele trabalha e as empresas de monitoramento trabalham com as inconsistências, ou seja, tudo que é não conformidade a gente atende. Tá? E a pessoa realmente tem uma segurança. Ela aperta o botãozinho de pânico lá, ela passa a ser monitorada, porque aquele veículo ele entra em regime de urgência, de emergência. Então tem um botão de pânico? Tem um botão de pânico. Sequestro, coisas assim. Sequestro. Nós temos um sistema de sequestro, anti-sequestro, que coloca até câmera dentro do veículo. Quem que manda essa imagem para a operadora? Para nós. O rastreador. Tá? Isso é novidade, eu nunca tinha ouvido falar disso. O mundo do rastreador ele é muito bonito, ele é muito assim, é uma segurança. Tudo que você falar, eu quero controlar tudo, você controla tudo. Tá? É uma coisa assim, por enquanto é restrita, né? Não vê por quê? Porque que acontecia? Um rastreador, ele é vendido por R$800. Tá? E você paga por mês mais R$75. É claro, tem rastreador de 39, de 49, de 20 reais, igual tem rastreador de graça. Sim, com problema na qualidade. Tá? Mas ali é o seguinte, é tudo aquilo que você finge que paga, mas também eles fingem que presta serviço. Exatamente. Ou seja, não tem nada. Se roubarem teu carro, você primeiro tem que descobrir que teu carro foi roubado e ligar para a polícia. Que também vai te depenar ele, infelizmente. Quando você chegou lá já não existe mais carro. É verdade. Até o rastreador às vezes está num lugar ainda parado e teu carro já foi embora. É verdade. Né? É verdade. As empresas homologadas, o que elas fazem? Elas prestam um serviço diferenciado, que chama de serviço de pronta resposta. Isso é obrigatório. Isso é obrigatório. Tá? Então, não adianta e não pode uma empresa simplesmente ser uma empresa de rastreador. Se ela não dá estrutura para a pessoa, ela não é uma empresa de rastreador. Ela é uma empresa de monitoramento puro e simples
que vai lá, que paga R$10, R$20 para poder fazer o serviço, te cobra mais 40, você entendeu? Mas eles ficam lá parados. Então não existe isso. Então tem que ter uma empresa completa. É isso que a legislação obriga. Inclusive existem certificações para essa empresa. Existem certificações. Essas empresas são todas certificadas, onde todo o processo, tá, de monitoramento acontece. E com isso, a Unipex 1000 tem todas as certificações. A Unipex 1000 está há 16 anos, né? 16 anos no mercado, só que nós tínhamos um carro-chefe diferente, não era rastreamento. Alguns anos atrás, nós trabalhávamos só com assistência veicular. Assistência veicular com 18 itens que vocês vão conhecer dentro do site. A rastreadora entrou assim por quanto tempo? Ela entrou em 2008. Tá? E nós nos especializamos na área de rastreador e acabou que a assistência veicular, com 46 mil prestadores de serviço no país, em todo lugar, é assim, você levanta de manhã, teu pneu está furado. Aí você vai ligar nós 0800, nós vamos mandar lá um borracheiro para trocar teu pneu. Você não vai sujar. Você está na rua, acabou o combustível do seu carro. Você vai ligar no 0800, chama pane seca. Vai um guincho lá, pega teu carro e leva até o posto. Então são 18 itens de atendimento, 12 vezes por ano. A gente vendia muito isso daí. Vende muito ainda. Mas só em São Paulo, por exemplo? Brasil inteiro. O cliente podia usar 12 vezes, não? 12. Então, Cada item 12 os vezes. outros O outro é 3, 4 por ano. Tá? Quando nós, com 46 mil prestadores de serviços, fazendo esse serviço, nós colocamos os rastreadores, a pedido deles, inclusive. A gente podia fazer isso, então começamos a trabalhar. No início nós firmamos uma parceria com uma das maiores operadoras do país, só que nós não tínhamos condições de dar dinheiro também para os franqueados. Não, vamos montar nossa base. Foi quando nós adquirimos o sistema e começamos a montar nossa base. E hoje nós somos uma das maiores bases do país. E me diz um negócio de dinheiro, não sei se pode entrar em números, mas o que é mais ou menos o faturamento? Porque eu trabalho na bolsa também, então a gente faz muito por PL. Aí é o seguinte, eu acho que esse ano ainda nós vamos soltar porque a Unipex 1000, a gente sempre segurou. Sim. Mas a nossa rede de franqueado, para você ter uma ideia, por 600 ela fatura em torno de 330 milhões a rede de franqueado por ano. Com 46 mil franqueados? Não. São 46 mil, com 800 franqueados. Aí nós vamos chegar até 31 de dezembro com 2 mil franqueados. E mais 20 mil franqueados individuais, que é a verdadeira força de distribuição do país, são eles. Então eles distribuem para o franqueado empresarial, que é aquele que tem loja. Eu tenho 300 milhões? 300 milhões, Eu tenho franquias que ganham 180, 200 mil reais que fatura por ano aí, por mês. Mas são franquias diferenciadas. São aquelas pessoas que realmente ela realmente assumiu o negócio. Sim, então, vestiu a camisa. Vestiu a camisa. Então ela levanta de manhã e trabalha a franquia. Agora também tem um franqueado que não ganha nada. Então essas pessoas nós estamos montando equipe para poder tratar eles. E por que ele não ganha nada? Porque ele acha que ele fazendo anúncio no Google, alguma coisa, a coisa vai funcionar. Tem muita coisa que funciona, mas a pessoa mesmo colocando no Google, ele tem que trabalhar também. E não adianta ele só colocar no Google. Você digita rastreador lá, aparece Sascar, Turan, aparece um monte, Unipex 1000, aparece um monte de empresa. Ele pequenininho vai aparecer lá na 18ª, 28ª página. Ninguém vai chegar até ele. A Unipex 1000 também pensou nisso. O que acontece? Como ela colocou um canal de venda direta, nós distribuímos por região. Então, qual que é teu CEP? Digita o CEP, localiza a franquia mais próxima e manda para ele. Tá? Isso nos fortaleceu muito. A Unipex 1000 tu tem 16 anos, mas qual que é outra que tem a 25? Que tu, numa entrevista, não sei que... não, acho que era a Unipex que estava mudando de sede. Não, tá certo. Que mudando de sede, que eu peguei uma entrevista tua, quando tu começou a mudar de sede... Quando ela foi pro simpósio. Isso. Em maio agora. Isso. Vocês vão receber esse material tudo depois, mas o simpósio nós fizemos quando nós chegamos em Indaiatuba, que nós mudamos da sede em Indaiatuba. Em Indaiatuba é a franqueadora Unipex 1000. Não é nem a fábrica São José, né? Lá em São José do Rio Preto é a parte de monitoramento, desenvolvimento, tá? E manutenção, vamos dizer assim. As indústrias são São Paulo manda aqui, tá? Betim,
tá? Que vocês vão conhecer ainda com autorização, claro, mas vocês ainda vão conhecer a indústria. Tá? E temos outras fábricas em Santa Rita do Sapucaí, são terceirizadas, em regime de OM. Né? Nós temos uma intenção de montar um parque industrial muito grande, que a princípio seria em Uberaba. Agora nós estamos voltando para Elias Falso, que é interior de São Paulo, perto de Indaiatuba, né? Ou Itu, aquela região ali. Tá? São áreas de estratégia. Por que são essas áreas de estratégia? Perto de aeroporto internacional. Claro que demanda muito. Demanda muito, e o nosso equipamento usa muitos sensores importados. Então nós temos que ter uma logística muito mais fácil, inclusive para distribuição. Temos parceria com empresas de distribuição? Temos. Mas nós queremos fortalecer o franqueado. Porque o franqueado ele vai ganhar dinheiro sobre o batalhão Bebom. Então, imagine se a gente coloca 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, e se cada um dos franqueados que tem lá 10, 20 desses 2 mil dividido por 2 mil, cada um tem 1.000, 2 mil veículos, se ganhar R$5, já tem um faturamento ali de 50 mil brincando. Tá? Sem fazer esforço. Tá? O que seria necessário? O cara pagar os 100 mil reais para começar e botar o quê? 2, 3 instaladores? Não, ele pode pôr 2 ou 3 de acordo com a necessidade dele, né? Se ele achar viável, ele pode colocar, porque ele que vai colocar e vai receber do franqueado Bebom. Porque quando você recebe o aparelho, você tem que ir num autorizado, fazer a instalação e você vai pagar R$100 para instalar. Instalação. Tá? Quando você sai, mas tem que ser um franqueado, ele pode ele mesmo instalar? Ele pode ele mesmo. Ele vai receber todas as informações e instrução de é claro, é muito simples. Se ele instala e depois é problema dele. Mas é uma muito coisa simples, instalar, é difícil, viu? Porque, olha, positivo, negativo, pós-chave é alguns sensores. Você vai colocar um sensor lá no step para ninguém te roubar, se você quiser. Tá? Vai colocar um sensor que se alguém sentar no teu banco de passageiro, porque você não quer carregar passageiro, essas coisas. Então você vai saber tudo. Além do que, a Unipex é uma das poucas que tem um sistema de atendimento 24 horas de atenção ao instalador. Ou seja, ele liga lá, tá certo? Ele tem todas as informações. Como que eu faço a instalação? Você faz assim, assim, assim. Que carro que é o teu? Ele já abre o carro. Então, por exemplo, eu tenho um carro importado, ele vai digitar o carro, já abre o carro e vai falar, você coloca em tal lugar, na tua esquerda tem um painel assim, assim, e já tem um banco de dados. 24 horas 7 por 24? 24 por 7. Me diz uma coisa, em Porto Alegre, por exemplo, tu vai vender quantas franquias lá? É uma franquia empresarial a cada 50 mil, 100 mil. É uma franquia a cada 50 mil, 100 mil veículos. Veículos, não é pessoas. No Brasil hoje a gente tem 80 milhões de veículos, né? Olha, todo mês é fabricado 300 mil. 200 mil. Por que nós vamos atender a maior parte hoje? É muito menos. No Brasil precisa de 70 milhões. Hoje 5% dos veículos que rodam no país são assistidos. Sim. Excluir a transportadora. Por quê? É muito caro você comprar um rastreador. Agora, todas essas pessoas nós vamos atender um rastreador de graça. Entendeu? Imagine que cada um de vocês que entra, vocês possibilitam com que eu coloque, mais, além do veículo de vocês, se for um HR único, eu coloco mais 4 de graça. Mas diz uma coisa, só entre nós aqui, com 600 reais, por exemplo, tu consegue fazer 10 rastreadores, né? 4. 4? Sim. O seu e 4 aqui. O seu e mais 4. E daí é autossustentável, porque no final do ano, os 3, tu vai continuar alocando ele. Não é só por isso. Cada rastreador desse aí são R$70. Vamos fazer uma conta boba aqui. Tá. Então eu vou colocar e vou cobrar por mês R$70. Me passa 10. Então vamos fazer uma conta melhor. Tá. Menos 10, porque é do franqueado, não é? Sim. Tá certo? Eu gasto 25 para monitorar, não gasto? Certo. Então eu vou gastar 70, 60, vai sobrar R$35 aqui. Tá certo? Vezes 4. Vezes 5. Vezes 5, exatamente. 5 vezes 5, 25, vão 2, 5 vezes 3, 15, 17. É isso? Sim. Tá certo? Eu te repasso 80. Não, 160. R$160. Você repassa. Me sobra R$15 ainda para o Bebom. Cada um de vocês. Então vamos fazer lá. 15 vezes 500. Vou fazer outra conta para vocês, mais séria ainda. Cada um de vocês é 500. Eu coloco 500. Não, 600. Não, 500 pessoas. 500 mil pessoas. Então 25 vão 2. 5 vezes 1, 5, 7. Dá 7 milhões e meio
de reais de lucratividade por mês, depois que pagou todo mundo. Por mês. A gente Por paga mês. 80, porque 80 vem descontado. Aí, Então, você entendeu? então. Tá? Só que aí é o seguinte, eu coloco isso aqui numa moto, Sim. 125, num motoboy, num mototaxista, Um carro. num táxi, num carro. Só que eu coloco Uma lancha. na gerência, numa lancha, num gerenciador, num caminhão que precisa de gerenciamento de risco. Eu cobro R$300. Sim, porque precisa 24 horas um cara em cima. Por quê? Realmente é diferente. É diferente. Entendeu? Eu coloco num equipamento onde a pessoa precisa de usar uma banda melhor, porque é o seguinte, quer ver uma coisa? Você paga internet? Claro. Quanto você Todo paga? mundo. Eu pago, em Porto Alegre eu tenho 50 mega da GVT. Não, o chip. No seu O celular. chip é 30 centavos por dia. 30 centavos? Então você paga quantos mega? Você paga Não, 9? mega, os caras dizem que é o mega, mas O é... 4G tá no Nordeste ainda. Então você paga R$9. Um minutinho. Veria. R$300. Vamos lá. R$300. Eu tenho que fazer. Eu tenho que pagar R$10 de novo franqueado. Certo. Não é isso? Eu tenho que pagar R$25 Monitoramento. que eu vou reter. Tá certo? Certo. E tenho que fazer mais o quê? Mais nada. Então 300 menos 10 menos 25. Me sobra R$265. Aí, a Bebom vai pagar R$160. Vai sobrar. Não, o bom paga só os 80. Nega, não, não. No 180. Eu estou cobrando tudo aqui. Tá. Tá? Então a Bebom vai pagar isso e vai sobrar R$105. Vezes, vamos falar que de 500 mil, a gente tem 10 mil só dessa situação. Então é 105 vezes 10 mil. Aí nós temos máquina agrícola, nós temos guincho. Guincho é R$280. Mesmo Máquina agrícola, você falou, eu lembro que você estava roubando máquina agrícola. Roubam. Você lembra? Eu vi uma reportagem. Eles Sério. roubam, eles roubam Umas tudo. carretas enormes. Não, mas não serve só para olhar ela, para monitorar Impressionante. ela. Serve o seguinte, eu quero saber, nessa rua de café, quantos sacos de café foi colhido. Ela colhe por hora X Vá. café. Aí o que ele faz? Fala assim, olha, eu trabalhei tantas horas nessa rua e andei, porque ela trabalha por coordenada, então ela fala assim, eu andei tantos quilômetros, tantos metros nessa rua, então deu tantos sacos de café. Remotamente, qualquer empresa no Brasil ou fora dele, vai saber que foi colhido X sacos de café naquela rua. Não tem nem como, coitado do cara que tá trabalhando roubado, Não patrão. tem mais. Aquele negócio de levar. Porque é o seguinte, o café, por exemplo, existe, a gente brinca muito. Existem algumas etapas do café. Então, parte do ano, o pessoal vai lá, capina as ruas, cuida do café, para ele ficar bonito, para ele virar aquele campo branco e depois dá o café. Nesse período, ele trabalha mais. Então, ele leva uma marmita desse tamanho. Aí depois, em agosto, setembro, tem a colheita do café. Aí ele trabalha um pouco mais pesado, mas trabalha menos. Aí a marmita dele é desse tamanho. Por quê? Tem pergunta pra comer, rouba, come melhor. Esse sobrar ele Não, leva não é nada. De tarde ele leva a marmita cheia de café. de café. Só que isso vai acabar, porque vai faltar um saco de café no final de semana. De onde é que foi esse café? Entendeu? Então aí porque a máquina controlou isso. Tá? Então, é claro que não é 100%, não é tudo isso, não. Não é 100% Sim. não. Tem É uma falha, base. sim. E as empresas de monitoramento, de rastreamento, estão trabalhando para diminuir essas falhas. Para acabar, nunca vai acabar. É a mesma coisa, a Cielo, que está aqui do lado, falou assim, olha, não tem mais fraude de cartão de crédito. Mentira. Possível. Fraude de cartão de crédito sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Pode melhorar a segurança. É né? melhor a Mas- segurança, porque sempre vai acontecer alguém que vai inventar um negócio e fraudar. Então o rastreador não é diferente. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando tu passa, tu não passa mais o número, tu tem que assinar. Pro cara bater tua assinatura com a assinatura do banco. Então, por quê? Não é só código. Não é só código. Isso aí evita um pouco a fraude, mas daqui a pouco o cara prende o cara dentro do porão, aprende a assinatura e assina. É verdade. Não adianta. Não adianta. A mente maldosa é uma mente muito, ela é muito dinâmica. Eles criam, se eles usassem aquilo que eles sabem pro bem, seriam pessoas muito mais ricas. Com certeza. Só que eles usam pra maldade porque é mais fácil. Tem um funcionário público que estava batendo ponto com 5 dedos assim. Uma médica, né? Um médico, não sei, tá? Ele Com dedo de silicone. já 5 minutinhos só. Nós já vamos.
ele conseguia, batia ponto para todos os colegas médicos com Tinha dedo de 5 silicone. dedos. Olha só, isso feito para mim foi em novidade. Autoescola, isso é muito feito em autoescola. Agora, você falou um negócio certo. Agora imagine o seguinte, nós temos um processo para instalar nos hospitais e empresas de biometria por rastreador também. Bah. Ou seja, Tá no o cara, método, tá? se ele entrou, se ele chegou, o recurso humano sabe que ele chegou, a hora que ele saiu, em que departamento que ele trabalhou, por sistema de rastreamento. Quanto custa isso? Para nós é muito bom. Para as empresas que usam é um pouquinho caro, mas é muito mais barato do que eles gastariam com fraude. Com certeza. Entendeu? Imagine o governo controlando o médico lá dentro mesmo, sabendo que o cara está lá prestando atendimento, porque a saúde nossa é boa. Acontece que as pessoas que prestam serviço, você viu há pouco tempo atrás a menina que morreu porque o médico não estava, o plantão dele estava fora. Tá? Então, a área de rastreador, ela cativa a gente, vocês vão ficar cada vez mais apaixonados por ela. E como é que tu vê daqui a 5 anos essa área, multiplicando em quantas vezes? De rastreador, É. imagine que hoje já, o rastreador é instalado em quase tudo. Daqui 5 anos ele está instalando em tudo e você remanejando tudo isso por novas tecnologias. Você acha que o preço daqui a alguns anos vai estar bem acessível? Por exemplo, qualquer pessoa que estiver na rua assim pode usar algum objeto dela, algum bem dela? Nós temos rastreador pessoal portátil, né? Eu acredito que essa hora que você está dizendo já chegou, a Bebom já proporcionou isso. Qualquer pessoa hoje pode ter um rastreador. Tá no celular da mulher, por exemplo. Tem aquele cara que é ciumento. Né? Acontece muito do Ou a cara mulher, pegar né? o cara. Acontece muito do cara pegar o cara, levar para a empresa, coloca um rastreador, não contar para ninguém porque ele quer seguir a esposa. Acontece ao inverso também, viu? Da esposa também. Lá. Será que veio rastreado? Ô, Diogo, voltando aqui, você tem um ou cinco. O cara que faz o $300, você tem 4 vai pro mercado e 1 vai para você. Isso. Outro de 1425. Você põe 19 no mercado e fica com 1. De Ah, qualquer tá, jeito você você fica com sempre 1. fica Se com um. você entrar 10 vezes, Você sempre vai ficar com você sempre. Não. Aí que tá. São contas. Sim. Tá? Se você fizer 10